Os segredos de Inri. A cruz de Cristo sempre trará no alto a insígnia Inri. Caso contrário, não representa a cruz de Cristo. Alguma vez você já parou diante do tetragrama Inri, escrito no alto da cruz de Cristo, e se perguntou por que é tão importante que ele ali esteja? Alguma vez vocês tiveram a curiosidade de se perguntar por que a insígnia Inri sempre consta na cruz de Cristo, mesmo que o crucificado não esteja nela? E isto há mais de 2000 anos. Venham comigo e vocês vão descobrir coisas surpreendentes e muito reveladoras. Desde a minha infância, diante de um crucifixo, me chamava muito a atenção e era muito intrigante aquelas letras escritas sobre a cabeça de Jesus. Minha mãe sempre me respondia que ali estava escrito que Jesus era o Rei dos Judeus. O tempo foi passando, o mundo cresceu diante de mim e acabou dissipando esta curiosidade. Até que um dia, tempos atrás, recebi uma mensagem falando sobre exatamente este tetragrama Inri, de como ele já era conhecido muito antes da crucificação do Senhor Jesus. Aí voltou a minha curiosidade e eu fui atrás. E foi muito interessante. Para minha surpresa, descobri que Inri era um tetragrama muito usado em cultos secretos, tanto entre a remota civilização Farsis, que deu origem à Pérsia, que hoje é o Irã, como também era muito usado no Egito Antigo, onde havia uma seita igualmente secreta, onde a recitação do tetragrama Inri era considerado sagrado, um mantra muito recitado entre seus membros. Interessante, não? Tanto para os egípcios quanto para os farsis, Inri tinha como significado Igna Natura Renovator Íntegra, ou seja, a natureza totalmente renovada pelo fogo. Muito mais me surpreendeu ainda ao descobrir que entre as civilizações pré-colombianas da América, ou seja, os maias, os incas, os astecas, eles adoravam o deus Sol, que se chamava Inti, o deus do fogo. Agora, vejamos a interessante trajetória desta insígnia Inri entre o povo escolhido de Deus. Samuel, o último juiz do povo judeu, fundou uma seita secreta chamada Humildade, que após a sua morte deu sequência através de Elias, depois de Isaías, Oséias, Miqueias e assim por diante, até os tempos de Jesus. Ainda existia esta seita. O mais interessante nesta seita é a oração secreta que se proclamava como um mantra sagrado, que eles traziam escrito na testa em uma fita branca, desenhado Yud Nun Resh Yod, que em latim significa Inri. Mas este tetragrama de Samuel vinha acompanhado de outras palavras sagradas, o Ruach HaKodesh,
Shekinah. Portanto, a oração sagrada de Samuel, o mantra sagrado da seita humildade, era Yod Nun Resh Yod Ruach HaKodesh Shekinah, que significa a renovação de toda a essência da vida, de todas as partículas da matéria, com o fogo do Espírito Santo. Lindo, né? O mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo do túmulo, da morte, se derramou como fogo sobre Maria e os apóstolos no dia de Pentecostes, revelando assim que o Cristo é este fogo renovador, tão esperado e proclamado pelas mais diferentes civilizações ao redor do mundo e em todos os tempos. Por isso, a morte de Cristo foi numa cruz, pois simbolizou que ali estava a resposta a todas as civilizações, de norte a sul, leste a oeste, que a seu modo clamavam pelo fogo renovador. Se vocês ficaram, assim como eu, surpresos com estas descobertas, ficarão agora pasmos por descobrir o porquê dos judeus ficarem tão furiosos com Pilatos e pedirem a ele que mudassem a frase escrita: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, que se levantou na cruz de Cristo. Vamos lá. Simplesmente porque as primeiras letras de cada palavra destacadas revelavam o tetragrama sagrado dos judeus, que é nada mais, nada menos que Yod-Hei Vod-Hei, ou seja, o nome sagrado inominável do Altíssimo Deus Yahvé. Mais que isso, quando levantardes o Filho do Homem, vereis então, disse Jesus, que eu sou. E verdadeiramente, quando a cruz foi levantada, estava lá para todo mundo ver a insígnia hebraica onde estava escrito Yod-Hei Vod-Hei, que significa Yahvé, eu sou. A crucificação de Jesus foi a revelação da fé secreta de todas as seitas que invocavam secretamente o fogo do Espírito para renovar a matéria, renovar o ar, renovar a vida, renovar a água, renovar a alma e o espírito. O Inri, o Yod Nun Resh Yod, o Ruach HaKodesh Shekinah, revelado em Jesus Cristo. Senhor, manifesta no ser humano, em toda a humanidade, o vosso Santo Espírito. Sopra, Senhor, o fogo do Espírito sobre o ser humano. Amém. Texto escrito por Mara Virgínia, fundamentado na Sagrada Escritura e também em pesquisas em textos da internet. Glória a Deus. Amém.